A vida nos ensina a não ficarmos no comodismo, mas sempre buscarmos renovação, de fé em fé, de glória em glória. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe ricamente, para a honra e glória do seu glorioso nome. Bem, deveres. Nós, como seres humanos, devemos cumprir com os nossos deveres, nossas obrigações, para com o próximo, também para com Deus. E a Bíblia nos mostra que isto é do agrado do Pai. Paulo chega a dizer sobre suportarmos o que é fraco na fé. Em Romanos 14 ele diz: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Porque tem questões que são costumes, então são discutíveis. Doutrinariamente, a doutrina não pode ser torcida para agradar A ou B. Ela é aquilo. Mas tem coisas que são gostos, são costumes, então são coisas discutíveis. Não importa-se, como se diz, comer carne ou não comer carne. Então é um exemplo. Se você come carne, tudo bem. Se o outro não come, tudo bem. Apenas que um não condene o outro por fazer aquilo que não é pecado. Então nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então são deveres daquele que são fortes para com os fracos. Porque eles são fracos, então eles precisam de mais cuidados, né? Isso é cristão. Isto é louvável diante de Deus. O tríplice dever da vida. Então nós encontramos que as coisas acontecem e você deve apropriar, ter uma formação e também ter doações. Então, apropriação, formação e doação é um tríplice dever. Veja bem, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então você se apropria, você toma, apropria, você recebe essa salvação e toma posse dela. Não é difícil de compreender isso, pois a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você tem que tomar posse, apropriar-se daquilo. E como você vai apropriar-se disto? Não é você sendo milionário, ou bilionário, ou tri, seja o que for. É crer, é pela fé. E creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então ele se apropriou daquilo que Deus lhe prometeu. Deus prometeu para ele, ele creu e foi tomar posse daquilo. Então, de qualquer forma, passaram-se os anos, mas aquilo não o enfraqueceu na fé, mas prosseguiu dando glória a Deus. Se você toma uma promessa de Deus para a sua vida, tome-a, aproprie-se dela. Quando cumprir, aí eu vou crer. Não, essa apropriação ela é diária, todos os dias. Você toma posse
da sua vida diariamente. Você não entra na inércia. Você faz aquilo que é seu dever. Tome do cálice da salvação. Invoca o nome do Senhor diariamente. Esse é um dever daquele que se aproxima de Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é a fé. Romanos ou Hebreus capítulo 11. Porque você não pode receber as coisas de Deus sem ter fé. É um dever nosso tomar. E essa formação cristã, você tem que buscar a formação em tudo na vida. Desde a mais simples das profissões até a mais graduada, você tem que formar-se daquilo, apropriar-se para se tornar um bom profissional. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, pois ela é a tua vida, é o teu sustento. Você é marceneiro? Pegue as instruções, nunca pare de crescer naquilo. Sempre tem coisas melhores, coisas para você aprender. Assim como na medicina, na engenharia, as coisas vão evoluindo e tem que haver um aperfeiçoamento ali. Então é seu dever também, naquilo que você se dispôs a fazer para ganhar seu sustento, sua profissão. Agora, o cristão, ele tem que observar tudo isso. Ele tem que se apropriar das bênçãos diárias que Deus dá para ele. Ele tem que lutar por aquilo, a sua formação. Agora, aquele, como diz Isaías, né? Há uma fortaleza divina. Isaías 27:5. Aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Então você deve estar na proteção de Deus diariamente. E Ele te coloca nessa plataforma de você colocar as coisas à sua disposição. A palavra está aí. É você aceitá-la, recebê-la e comer dela. E deixar que ela faça parte do seu dia a dia. Não é que ela está longe de você. Deus não está longe de nós. Deus está muito perto. Ele está, e Ele quer morar aonde? Numa casa grande que você fez ali, para ali ser a morada de Deus, para você ir lá visitar a Deus e ali fazer suas orações. Não, Deus está muito mais perto de você do que possas imaginar. Ele está dentro. É o reino de Deus, está aí em você. Você pode compreender isso e apropriar-se disso. Então, a vida agora que vivo-a na fé do Filho de Deus. É quando este Deus entra na forma do Espírito Santo e domina seus instintos, seus desejos. Então, os seus desejos carnais se tornam inferiores, bem menos interessante do que os desejos que o Espírito Santo inspira na sua vida. Então você agora se coloca na proteção de Deus e tem paz com Deus, que você não vai andar mais em oposição à palavra, mas você está agora de acordo com a palavra. Então é um dever do homem e da mulher aproveitar as oportunidades também que a vida oferece. Em Lucas 19:13, Jesus falou sobre a parábola das minas. Ele chamou seus servos e lhes deu minas
E disse-lhes: negociai com elas até que eu venha. Ele tem que negociar com elas. Um enterrou, um não negociou, um não valorizou a oportunidade dada, e lá no final, o que ele tinha foi lhe tirado. Então, de acordo com o plano divino, é que nós devemos praticar as coisas. Então, o nosso exemplo perfeito está nas Escrituras. Quando Deus ordenou que Moisés fizesse o tabernáculo, ele instruiu Moisés, e Moisés deveria simplesmente, não tinha que quebrar cabeças, não tinha que se preocupar, não tinha que imaginar coisas. O modelo já estava com ele. Então Deus lhe disse, em Êxodo 25:40, vê que faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Aí então Moisés não tinha que modificar nada, não tinha que diminuir, não tinha que tirar, não tinha que acrescentar nada. Porque os homens às vezes se acham com uma inteligência carnal que pode tirar alguma coisa, isso aqui pode acrescentar, esse aqui nós podemos fazer assim, vamos tirar essa porta daqui, eu acho que Deus não fez as coisas certas, essa porta aqui vai ficar melhor. Mas a ordem de Deus era, vê que os faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E nós temos um modelo? Temos um exemplo de vida? Olha, tem. João 13:15, Jesus diz, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, você não deve se conformar com este mundo, de forma alguma, mas deve buscar uma transformação diária. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12:2, que é muito citado e deve ser lido todos os dias. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha, então nós vamos lutar por essa transformação, pela renovação, não ficar na mesmice da letra todo o tempo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar? Aí tu, não, tá bom desse jeito. Estou conformado, o que Deus me deu foi isso, vou ficar aqui, vou ficando aqui. Mas e Deus então te traz uma novidade de vida e busca que você abrace aquela novidade e seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Então pessoas, eu entendo isso, eu entendo assim, mas agora Deus quer que você cresça nesse entendimento a respeito da palavra. É você, não é o fulano, Beltrano. A sua experiência é única, exclusiva. O fulano foi transformado e você não. O profeta fez isso. E você? Você é o profeta hoje. Você é o profeta todos os dias. Você, irmã, é a profeta. Você é a profetisa, né? Melhor dizendo. Porque você vai se transformada pela renovação do seu entendimento. Então nós devemos buscar isto para que nós cheguemos ao local onde Deus quer que cheguemos, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Mas nós temos que buscar essa transformação, essa renovação. Então, a vida deve ser transformada. Nós devemos buscar a transformação e não a conformação. Se conforma, às vezes, com a vida mesquinha, miserável. Por que, em vez de conformar,
você não busca transformar a vida? É isto que a Bíblia nos ensina, que Deus nos ensina. Mas se você se conformar, vai ficar nessa mesmice. É isso que o Espírito Santo quer de nós. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as consciências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Então não se conforme com uma vida mesquinha, lá em cima, lá embaixo. Busque sempre esse crescimento espiritual na oração, na leitura da palavra, esse entendimento, este conhecimento. E Deus estará te dando força, te dando ajuda, te socorrendo. Então depois que você estiver preenchido dessa transformação, você vai poder fazer o quê? Doar o seu aprendizado, doar o quê? Doar o seu entendimento, procurar ajudar aquele que está precisando da ajuda em todos os sentidos. Então é necessário que nós cresçamos e que não venhamos nos conformar. Eu nasci assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim, assim. Não. Vamos buscar isso, essa transformação de uma nova vida, de um novo estágio, de uma alegria plena, completa. Essa renovação da nossa maneira de viver, para que nós então compreendamos, possamos estar debaixo da agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, meus irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.